Oi, gente, vamos para a nossa aulinha de hoje. O tema que nós vamos trabalhar hoje é a morte, né? Como eu já havia falado para vocês. E o que vem a ser a morte? Ela é entendida como a cessação definitiva da vida, isso aí a gente já sabe, né? A partir do momento que o indivíduo morre, ele deixa de pertencer a essa vida terrena, né? E em 1976, esse pensador francês, André, ele escreveu que a morte é um processo biológico natural e necessário, realmente. Por que ele é um processo biológico, né, natural? Então, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, isso aí a gente sabe. Então, é necessário por quê que a gente morra? Vocês já pensaram, uma pessoa aí com 200 anos, com 300 anos, uma com 100 anos, a gente já vê que ela já é fragilizada, a aparência dela já é uma aparência, né, já muitas rugas, muitas marcas, muitos não conseguem mais andar, não tem tanta resistência. Então, por isso, né, que se faz necessário, né, muito frio dizer isso, mas se faz necessário o ser humano ele morrer. É uma condição indispensável à sobrevivência da espécie humana, né, e fundamental para essa aventura humana na Terra. Através da morte, a vida ela alimenta-se e renova-se dessa forma, não seria uma negação à vida, mas um artifício da natureza para tornar possível a manutenção da vida. Ou seja, a depender da religião que cada um de nós faz parte, a gente acredita no estilo de vida após a morte, né? A gente, por exemplo, a Igreja Católica, ela acredita em que? Na ressurreição, ou seja, nós vamos ressurgir, né, dos mortos e vamos continuar vivendo a vida eterna. Já o Espiritismo, ele traz o quê? A reencarnação. Então, você passa a viver posteriormente, né, em outro mundo, talvez em outro corpo, em outra vida, você vai viver, mas é em outra vida, não é essa vida que você tem aqui. Então, cada igreja, cada crença, no caso, cada igreja que eu falo, cada religião, cada crença, né, e cada um tem a sua verdade para acreditar, né, nessa continuidade da vida após a morte, tá bom? Essas questões aí, elas são muito influenciadas pela religião, tá? Digamos assim. A morte ela pode ser classificada de natural e de acidental ou violenta, conforme é originada por exemplo, uma causa interna, uma doença, um esgotamento ou deterioração da informação genética causada pelo envelhecimento natural. Isso aqui é quando a gente fala da morte natural. Então, tipo, fulaninho morreu de quê? Não, era velho, morreu de velho. Não tinha nenhuma doença, mas a própria idade, pela fragilidade, pela deterioração, né, do corpo que vai acontecendo, os órgãos eles não funcionam mais da mesma forma, então esse paciente ele veio a falecer, né, ou por alguma doença, né, quando a gente fala, por exemplo, fulaninho tem um câncer, né, então a gente considera uma morte natural, por que sentido? Porque não foi uma morte ocasionada, originada, tipo, não foi, como a gente fala aqui, na acidental, né? Não foi uma coisa que foi provocada, digamos assim, por um meio externo. É algo realmente interno, é do corpo. Um infarto é uma morte natural, né? E uma causa externa é um acidente de trânsito, é um afogamento, é uma agressão, ou seja, é algo, né, externo que está provocando a morte daquela pessoa, tá? Então, a natural é por causas internas e a acidental ou violenta são causas externas. A perda de um ente querido, pessoal, ela pode provocar muitos sentimentos, né? Digamos assim, no ser humano, tá? Então, tantos sentimentos, esses sentimentos eles tanto podem ser negativos como positivos, podem ter também sensações físicas, o comportamento, né? Pode ser modificado por meio da perda de um ente querido, assim como os pensamentos que essa pessoa, né, vem a ter quando perde alguém, né, que ama, que faz parte do seu convívio. Quais são os sentimentos comuns no processo de perda? Então, um dos primeiros sentimentos que a pessoa que é desencadeado quando a gente perde alguém, né, é o de tristeza. Então, a gente entra naquela tristeza profunda pela perda daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente pode ter raiva, mas por que ele? Por que dessa forma? Por que agora? Porque os porquês. Então, você começa a ter raiva por toda essa circunstância que permeia,
não é a morte ou a causa da morte, né? Então, muitas vezes essa raiva ela é desencadeada pelas perguntas sem resposta, né? Às vezes a pessoa pode ter culpa, então, eu estava, por exemplo, um amigo que vai com outro no carro e ele vai dirigindo e aí ele bate o carro e o amigo morre. Então, ele vai ter esse sentimento de culpa. Por quê? Porque ele vai se sentir culpado pela morte do amigo, né? Se eu não tivesse dirigindo, será que tinha acontecido? Então, é um sentimento que também pode ser desencadeado. A ansiedade também, a sensação de solidão, em algumas circunstâncias, alívio, infelizmente, né? Por exemplo, pessoas que às vezes têm um doente em casa e aquele doente ali é um fardo, aquele idoso é um fardo. Quando essa pessoa morre, ela pode sentir um alívio. É um sentimento que a gente não queria entender como é que as pessoas conseguem sentir alívio com a perda de uma pessoa que ama, mas tem pessoas que sentem, né? E outro sentimento comum é o de choque, aquele impacto, né, da notícia, de não esperar que aquilo esteja acontecendo, né? E eu costumo dizer assim, que a morte, ela é tão assim que às vezes, mesmo que o paciente ele esteja doente, ele já seja idoso, já tenha suas fragilidades, mas a gente nunca quer que aquelas pessoas, elas morram, né? E às vezes assim, vá se preparando, porque ele não tem muito tempo de vida. Como é que você se prepara para perder uma pessoa que você ama? É muito difícil, né? Às vezes até um paciente que você acompanha de muito tempo, né? Seja, sei lá, no seu bairro, seja no PSF que vocês vão trabalhar. Então, não tem como a gente ser indiferente à morte. Então, qualquer sentimento desses aqui, seja em relação ao seu trabalho, à sua vida social, familiar, você vai ter algum desses sentimentos, tá? Pode ter certeza. A sensação física sentida após a perda, então a pessoa ela passa a ter quando a gente perde alguém, né? Então a gente passa a sentir esse vazio no estômago, como a gente costumeiramente diz, sente aquela angústia no peito, aquele aperto, aquela sensação assim de mal-estar mesmo, né? Nó na garganta, então você às vezes não consegue falar, você não consegue chorar, você não consegue esboçar uma reação, aquela reação que você tem vontade de ter, mas você não consegue. É uma sensação muito desconfortável e de fraqueza, de impotência diante da situação, né? O que, principalmente muitas vezes, porque você não tem, você não fez o que deveria, você acha, ou pela própria impotência. Eu tive um professor na faculdade que ele era cardiologista e ele disse que uma das piores sensações que ele teve foi que o pai dele infartou e ele não teve como cuidar do pai, ou seja, uma ironia do destino, né? Ele cardíaco, o pai dele, ele cardíaco nele, cardiologista, ele não pôde cuidar do pai, ou não teve oportunidade. Então isso causou nele um sentimento de impotência muito grande. Ele disse que ficou tão desesperado que ele pensou até em abandonar tudo, assim, eu não quero mais ser cardiologista, eu não quero mais que... Enfim, então ele passou ali naquele momento também a entender a dor do outro, que o que o outro passa, né, diante de uma perda assim repentina, e ele se viu assim impotente no sentido de dizer, rapaz, eu cuidei de tantas pessoas e do meu pai eu não tive a oportunidade de cuidar, né? Enfim, são muitos sentimentos e sensações, né, que permeiam a morte. Comportamentos manifestados após a perda. Então, após a perda de alguém, né, então as pessoas elas podem desenvolver distúrbios no sono, ou seja, insônia, pode apresentar insônia, ou às vezes podem querer só dormir para poder esquecer tudo aquilo que está acontecendo, né? Distúrbios do apetite, então tanto a pessoa pode ter um aumento no apetite, como ela pode ter uma diminuição, não querer comer, não querer se alimentar, né? Querer se isolar das pessoas, né? Querer ficar sozinha, não querer ouvir ninguém, não querer ver ninguém, tá? Então isso pode acontecer. Suspirar, né, aquela sensação assim de sofrimento, de cansaço, de desgaste, chorar, né? Então chorar eu acho que é um dos principais, né? Alivia muito a pessoa quando chora, né?
e guardar os objetos que pertenciam à pessoa falecida. Então, isso pode acontecer, sejam roupas, sejam, sei lá, eu falei roupas, mas podem ser qualquer coisa. Eu hoje, por exemplo, minha avó, ela tinha uns lencinhos. A mãe da minha mãe, ela faleceu com quase 99 anos. E eu falo essa questão de você não esperar a morte, porque assim, uma pessoa com 99 anos, a gente não pode esperar que ela ainda tenha aí 20 anos de vida, né? Infelizmente, mas a gente nunca se prepara. E vovó, ela estava doentinha e tudo, acabou que faleceu, mas aí ela tinha esses lencinhos, voltando para o lencinho, falando aqui desses objetos. Até hoje, eu tenho esse lencinho guardado numa caixinha que ela me deu, tipo um porta-joia, né? E eu guardo esse lencinho dela dentro de um saquinho com o cheirinho dela. Então, isso pra mim, tipo, todas as vezes que eu vejo, aí me remete às boas lembranças dela, esse tipo de coisa. Então, isso é um comportamento que eu desenvolvi. Eu não tive distúrbio de sono, de apetite quando ela faleceu, mas eu tive esses aqui, de chorar e de guardar objetos, né? Que cada pessoa, né, tem uma manifestação diferente, né? O luto, ele é uma experiência do nosso corpo, do nosso espírito, no sentido de nos libertarmos com suavidade de todos os laços de vinculação que mantínhamos com quem amávamos e de retomar nosso espaço de alegria e felicidade na vida. É um período de tempo que necessitamos de viver após a perda de uma pessoa que nos era muito querida, para que todos os momentos belos que com ela partilhamos se tornem em doces e suaves memórias. Então, o luto, gente, na verdade é um processo que todos nós vamos passar, né? Ou já passamos, né? E a gente precisa, de uma certa forma, lidar com esse luto, procurar, né? E também, quando eu falo assim, eu falo sempre na gente, mas a gente vai estar para orientar pessoas também. Então, a gente precisa, né, estar ajudando essas pessoas que estão, né, próximo de gente. Quantas pessoas eu não já vi morrer, né? Quantas pessoas vocês não vão ver também. Então, a gente precisa estar preparado para isso, inclusive para encorajar os familiares dessas pessoas, né, que a gente conviveu por alguns dias, né, enfim, né? Então, através do luto, a gente, de uma certa forma, a gente começa a perceber o quão querida essa pessoa ela era, o quão importante na nossa vida essa pessoa era, e principalmente a gente procurar abstrair disso aí o que era de bom, o que tinha de bom nessas pessoas, que são os ensinamentos, né? Então a gente tem que sempre estar pensando nisso aí. E eu digo muito que o luto ele está no coração, na nossa mente, não no que a gente veste, no que a gente faz. Então, infelizmente, as pessoas rotulam muito, tipo, fulano perdeu a mãe, já tá numa festa, sim, mas ninguém sabe quando esse fulano bota a cabecinha no travesseiro, se ele chora, né, quais são os sentimentos que são desencadeados, né, no íntimo dessa pessoa pela perda desse ente, né? A gente já acha que ele é um insensível, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Antigamente, o luto, os familiares, eles usavam preto um ano, né? As mulheres usavam preto e o homem usava aquela tarjazinha preta no bolso. Eu lembro que quando o pai do meu pai faleceu, a gente lá em casa, eu era pequena, eu tinha o quê? Uns 9 anos, a gente passou um mês sem ligar rádio e televisão, por causa do luto, né? Hoje esses conceitos, eles se modificaram um pouco, né? Por quê? Porque já se ampliou um pouquinho mais esse conceito de luto, que o luto, ele tá no sentimento que a gente tem, nas boas lembranças que a gente tem dessa pessoa que a gente ama, nos ensinamentos que essa pessoa nos repassou. Então, ele serve mais para a gente refletir, e o fato de você, por exemplo, ouvir uma música, você assistir uma televisão, não vai diminuir todos esses sentimentos que você tem, né? Então, assim, cada pessoa, a gente sabe que até hoje cada pessoa, né, acredita, tem as suas crenças, eu sempre vou falar isso, tem as suas verdades e cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita, né? Mas é importante que a gente passe por esse momento de luto, mas sem, de uma certa forma, eu vou até usar assim, sem definhar juntamente com o luto, tá? É o processo de luto,
no processo de luto, na verdade, a gente evita falar sobre a morte, né? Não somos preparados para a perda, nós não somos, embora a gente saiba que as pessoas que... A gente não sabe, por exemplo, eu posso morrer primeiro do que meus pais, mas eu já penso, por exemplo, que eles vão morrer primeiro porque eles são mais velhos do que eu, mas eu não sou preparada para falar de morte de pai e de mãe, por exemplo, tipo assim, de minhas filhas, das pessoas que estão muito próximas a mim. Então, a gente nem é preparado, a gente evita falar sobre a morte, né? E nós não somos preparados também para perder essas pessoas, pelo amor que a gente tem, né? Por tudo que a gente viveu e tudo que a gente ainda tem que viver, né? Assim, e na nossa sociedade continua a existir o tabu da morte, né? Então, assim, infelizmente a gente não fala porque a gente tem medo. Eu, particularmente, eu posso estar morrendo de felicidade. Se eu disser assim, vale, meu Deus, eu vou morrer. Aí eu vou para debaixo da terra, como é que vai ser? Será que eu vou ficar vendo as pessoas? Eu fico assim, às vezes eu fico, né, com pensamentos assim, meu Deus, como é que vai ser e tudo. Me dá uma tristeza, pronto, eu posso estar numa festa mais massa do mundo. Eu já amofino. Já fico triste, por quê? Porque a gente não é preparado para falar de morte, a gente só é preparado para falar de coisas que sejam boas, assim, de felicidade, de alegria, que trazem satisfação para a gente aqui nessa vida. Mas quando a gente fala na cessação de tudo isso que a gente idealiza, de tudo isso que a gente quer, a gente já, né, já é complicado, né? Então, eu estou falando isso de uma forma geral, mas no processo de luto, especificamente, ou melhor, após a morte desse ente querido, a gente evita falar sobre a morte e nós não somos preparados realmente para perder ninguém que está ao nosso redor, né? E são várias as circunstâncias na vida que podem ser causadoras de luto. Por exemplo, uma perda física. Então, não é só você perder uma pessoa, mas vamos supor, uma pessoa que amputa uma perna, ela vai ficar feliz? Tem pessoas que não, por exemplo, não vou dizer que elas não. Deixa eu tentar aqui explicar. Eu quero dizer assim, que se uma pessoa amputa uma perna, ela não vai ficar alegre e satisfeita porque ela perdeu a perna, mas ela vai enfrentar mais facilmente. E tem pessoas que vivem aquele luto. Meu Deus, eu perdi minha perna e agora? É como que ela tivesse perdido a vida, né? Como que ela tivesse perdido a vida. Em um momento da vida, por exemplo, do meu irmão, ele sofreu um tiro e ele ficou na iminência de morrer. Quando ele voltou à consciência, a primeira coisa que ele perguntou é assim, eu vou poder andar? Porque ele dizia que se ele não pudesse andar, né, ele, por exemplo, ele disse que preferia morrer. Ou seja, ele viveu esse momento de muita tristeza por causa de uma possível perda física. Imagine se ele tivesse realmente perdido, né? Enfim, a gente também pode estar vivenciando luto, ou são causadores de luto, a perda da posição social. Imagine que você é gerente de uma empresa. Aí, de repente, você perde essa gerência. Então, você vai ter aquele momento de luto. Você tem um emprego. Aí você foi demitido. Você passa por esse momento de profunda tristeza, né? Que o luto, ele traz isso aí. Perda de objetos ou animais de estimação. Maria, você perdeu um cachorro é mesmo que perder um ente querido. Né? Um ente querido que eu digo assim, gente, pessoa, ser humano. Ser humano, assim, pessoas. Não que o cachorro é humano, é um ser, né? Vivo. Perda causada pela morte, né, de uma pessoa, sei lá, de um parente, de uma pessoa que você gostava muito, de um amigo. Então, tudo isso aqui, né, são circunstâncias que podem causar luto também na gente. Não somente a morte, mas outras coisas também que a gente perde ao longo da nossa vida, né, podem fazer com que a gente vivencie esse luto. Vocês têm alguma dúvida sobre essas questões da morte? Se vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Pra gente conversar um pouquinho. E se não, né, fiquem com Deus e amanhã será a nossa atividade avaliativa. Beijo bem grande para cada um de vocês.